Olá, hoje é dia da gente falar em educação e inclusão. Minha convidada de hoje, natural de Riozinho, Rolante, filha do seu Gentilo e da dona Olga, é formada em magistério, graduada em filosofia com pós em psicopedagogia clínica e institucional e mestra em desenvolvimento regional. Professora em Taquara, atuou na coordenação pedagógica da PAI e hoje atua no atendimento educacional especializado. Esposa do Rodrigo, atuou como assessora técnica e coordenadora das relações institucionais da FADERS, Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e para pessoas com altas habilidades no Rio Grande do Sul, tendo sido coordenadora geral. Em 2016, assumiu uma cadeira no Legislativo taquarense. E em 2020 foi a vereadora mais votada de Taquara e a mulher mais votada da região do Paranhana, Hortênsias e Campos de Cima da Serra. Hoje teremos uma conversa de peso com Mônica Faccio. Mônica, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Obrigada, Rodrigo. Quero saudar cada um e cada uma que está nos acompanhando por aqui. É um prazer poder estar aqui conversando contigo. Adorei a tua introdução, me senti super privilegiada. Eu gosto muito de falar de educação, sempre, e eu fico muito feliz de como a gente vem conversando sobre inclusão, né? Tabu ainda, né? Mas Muito, felizmente caminhamos muito já, né? Muito. Eu acho. Diga lá, professora. Sim, caminhamos muito, né? Desde 2010, quando começa a se instituir. 2013 a gente já começa a fazer uma aproximação, né, com os movimentos a nível nacional, com os movimentos das pessoas com deficiência. Porque é bem importante, né, conversar com cada um e cada uma de que quando a gente fala nos processos inclusivos, o Movimento Nacional da Pessoa com Deficiência diz o seguinte: nada sobre nós sem nós, né? Então é sempre fundamental que a gente possa trazer para a roda de discussão as pessoas que vivenciam a deficiência, né? E primeiramente falar que é por isso que é pessoas com deficiência, né? Porque elas são pessoas que têm a deficiência como processo subjetivo, né? Como cor de olho, como cor de cabelo. Eu tenho olho azul, posso botar uma lente, posso ficar com um olho verde, castanho, mas ele vai ser azul para sempre, né? Isso é uma característica intrínseca. E aí, a partir de 2013, começa a fazer todo um debate. Em 2010, a gente institui, então, o Plano Nacional Viver Sem Limite, né? Que aí é o pontapé inicial, assim, para toda uma política pública a nível nacional de inclusão real, assim, na educação, no lazer, na cultura, no esporte, né? No desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico. E a pauta da educação, inclusive, um pouco anterior a esse processo, né? Quando a gente começa a fazer a discussão de que todos os espaços sociais eles devem ser acessíveis, né? E aí a gente elimina a primeira barreira da inclusão, que é a barreira atitudinal, né? A gente tinha uma educação que não era inclusiva, né? Era uma educação que ela inseria o sujeito nos processos. Então nós tínhamos as escolas de educação especial, que ainda existem e que eu acho que é fundamental, né, porque a família pode escolher se ela quer colocar, né, o seu filho na escola regular ou se ela quer colocar o seu filho na escola especial, mas ela tem essa possibilidade de escolher, né, que no tempo que eu estudava, que eu sou jovem um pouco há mais tempo, assim, né, não se tinha essa possibilidade, né? Eu não lembro de ter tido nenhum colega cadeirante com síndrome de Down, né? Tu também, Rodrigo, né? Possivelmente, né? Ou cego, ou surdo. E hoje é uma realidade, né, nas nossas escolas. E eu tenho dito muito isso, assim, que o processo inclusivo, ele não é da pessoa com deficiência. O processo inclusivo é de toda a sociedade, porque a pessoa com deficiência nos ensina a compreender o processo da diversidade. Então isso é fundamental, assim. A gente está caminhando, né? Em alguns momentos a passos largos, em outros momentos passo de formiguinha, em outros momentos a gente retrocede um pouquinho, mas eu acho que tem uma questão que é fundamental, assim, a gente não mais vai silenciar, né, nem o movimento das pessoas com deficiência. Não retroage quanto que a gente caminhou. Não, né, a gente não vai mais esconder as pessoas com deficiência como a gente
né, há tempos passados, nem tão passados assim. Era um a gente absurdo via. isso, pensar que Sim, uma família, sim, às vezes, não se sim. relacionava socialmente porque Não. tinha um membro com alguma deficiência, Sim, né? sim. Né, e isso, É um isso é absurdo uma isso. história recente, né? Nós temos Recente, aí nossa. 20, 30 anos, né? Então, realmente, é fundamental que a escola, né? Porque é bem importante, Rodrigo, e é legal a gente começar nosso papo, né, com esse tema, porque é fundamental que a gente compreenda que o espaço da escola, ele não é um espaço curricular. Ele é um espaço de existência, né? Ele é um espaço de transformação, ele é um espaço de compreensão dos processos subjetivos e de transformação social. Então, óbvio, tem os currículos a ensinar? Tem. Né? Tem os conteúdos. Tem que fazer prova daí, professora? Tem que, né? Não adianta. Então, assim, os meus alunos que vão estar me acompanhando aqui sabem disso, né? Que eu não fazia prova. Então, tudo certo, né? Eu entendo que a prova formal que a gente conhece, né? Da forma que a gente Ela é opressora conhece, ao grau máximo, exatamente. né? Ela vai avaliar o teu eu naquele momento, naquele exato Sobre segundo. aquele estado de pressão. Exatamente. Ali, somente, né? Mas todo o processo avaliativo... Quando a gente sabe que a vida é muito mais ampla do que isso. Não, sem sombra de dúvida. Por que esse caminho? Da educação? Mais do que a educação, a inclusão ela aconteceu dentro da caminhada da educação? Eu acho que, na realidade, sempre foi algo que me atravessou e me tomou muito. Eu lembro que desde bem pequena, assim, eu sempre questionava, minha mãe e meu pai sempre diziam que eu era uma criança muito difícil, assim, da lida, porque eu sempre queria saber tudo, né? Eu tinha muitos pontos de interrogação, assim, não conseguia compreender algumas coisas, né? E o meu pai e minha mãe sempre me deram um lar, assim, muito afetivo, muito potente, né? E que eu pudesse fazer todas as perguntas, né? E que eu pudesse compreender o universo. Então, acho que desde muito pequena, assim, eu tinha esse movimento dentro de mim, assim, de que Inquietude? as pessoas... pode ser que as pessoas não eram todas iguais, que eram muito diferentes. E eu sou de periferia, né, Rodrigo? Aliás, na realidade, eu sou oriunda, né, do interior, né? Então, como é que é da esse negócio roça. de riozinho barra rolante? Então, eu sou do quilômetro 50. Quem está nos acompanhando aqui que não conhece o quilômetro 50, o riozinho, tem que ir, porque é um dos lugares mais lindos que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu sou do quilômetro 50, que quando eu nasci em 81, pertencia a Rolante, né, e hoje é Riozinho. Então, eu sempre digo, a minha terra natal é Riozinho. Eu nasci em Rolante, né, naquele momento ali em 81, mas assim, o meu umbigo, as minhas relações, né, afetivas, familiares, as memórias da infância estão todas lá em Riozinho, né, no quilômetro 50, quilômetro 45, lá naquela região. Então, eu sou oriunda deste lugar e o meu pai e minha mãe são vítimas do êxodo rural, né, e vieram para a cidade com o meu nascimento. Então, eu sou a raspa do tacho, né. A minha mãe tinha 43 quando eu nasci, meu pai 45, e eles tiveram que vir, né, para a cidade, entendendo que era o melhor para mim enquanto bebê naquele momento e depois enquanto criança, enfim, adolescente. Teria mais condições de acessar, né, a educação, o mundo do trabalho, né, as relações intersubjetivas também. E aí eles vieram para cá e aí a gente foi viver, né, num bairro, né, de periferia, ali no município de Taquara. Então eu estudei a minha vida inteira até a 8ª série em escola pública, escola do estado. E aí, apesar de que dentro da minha casa, mesmo sendo uma família de trabalhadores, né, uma família que não tinha grandes luxos, mas eu tinha muitas coisas que os meus outros colegas não tinham, né? Por exemplo, uma família estruturada, né? Um lugar de zelo, de afeto, um lugar potente, né? Comida no prato, né, Rodrigo? Que a gente volta, né, numa cena horrorosa de muita solidão, muito sofrimento, que é não ter comida no prato. Então, eu nunca passei por essas dores e esses sofrimentos, mas eu tinha colegas que passavam e eu não entendia que aquilo pudesse ser justo, né? E aí eu sempre estive do lado, né, das pessoas que estavam silenciadas ou que não tinham as mesmas possibilidades, né, de acesso que eu tinha. Eu sempre me somei desde muito jovem com essas pessoas. E depois na faculdade da mesma forma. Então, acho que foi um caminho muito natural, assim, eu não consigo definir, assim, para ti, foi isso que aconteceu, né, teve um fato histórico, né, na minha vida que me definiu desta forma. Foi muito natural, foi acontecendo no caminho, assim. Mas a educação também veio dessa mesma forma? Não, a educação não veio dessa forma, não. Eu não queria fazer magistério e o meu pai e minha mãe disseram assim, não, tu vai fazer magistério,
porque é uma possibilidade que tu tem de poder estudar e trabalhar, né? Então, tu poder fazer faculdade e meio turno tu trabalhar e lecionar. Então, foi meio que assim, obrigado, né? Tu vai lá e tu vai fazer magistério. Na época era magistério científico e contabilidade que tinha na minha cidade, né? Eu nunca me dei muito bem com os números, né? Eu sempre fui das humanas, nunca fui muito das exatas. O científico, né, te preparava para a universidade, né, para passar no vestibular. Na época não tinha Enem, SISU, nada disso. E aí o magistério te dava a possibilidade de tu trabalhar um turno e estudar no outro, né? Então, eu entendi, não, então acho que eu vou por aí. E aí, né, pelo meu bem e o bem de todos os meus alunos, nesses 21 anos aí de trajetória na docência, eu me apaixonei, assim, e é a minha coluna vertebral junto com a filosofia, é o que me sustenta. Quero saber que história é essa de meninas cidadãs. Então... E como tu trabalha, como tu faz isso, que é profissão de fé, as mulheres ocupando espaços de poder, de tomada de decisão. É fundamental, né, Rodrigo? Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Então Hoje, numa conversa de peso com Mônica Fátio. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Conversa de peso, hoje recebendo a professora Mônica Fátio. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Professora Mônica, não, agora eu quero falar com a política, Mônica. A gente conversou um pouco da tua trajetória que te traz até aqui, né? Mas, de alguma forma, a tua indignação com o mundo, ela sempre foi te levando a outros lugares. Até que em 2016, na tua primeira experiência eleitoral? Não, foi a segunda, mas a primeira mais concreta e mais consciente. Mais com vontade, assim, né? A primeira... Chega a vereadora. Sim. Então, mais uma vez eu vou te responder isso, assim, foi uma trajetória que foi se construindo na caminhada, né? Nunca foi algo assim, eu vou ser vereadora, eu vou, né, concorrer a um cargo eletivo, nunca foi isso, assim. A minha família sempre esteve muito ligada à Igreja Católica, né, aos movimentos eclesiais de base. Eu também militei muito tempo por dentro, né, da juventude da Igreja Católica. Dentro, né, dos grêmios estudantis, dentro do movimento de educação e já dentro do movimento, né, da juventude do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. A minha família é ligada, né, ao Partido dos Trabalhadores, então sempre foi algo assim, a discussão da política, a discussão da justiça social. O meu irmão é filósofo também, né, como eu, então essas discussões sempre aconteceram muito, de uma forma muito natural dentro da minha casa, né? Os padres iam jantar, né, na minha casa nos finais de semana, passavam férias, né, com a minha família, né, porque minha família morava no interior, eu não era nascida ainda nessa época, mas assim, sempre foi um círculo social que a minha família caminhou, enfim. E aí eu sempre militando, porque eu sempre entendi que a transformação social se dá através da política. Porque perceba que Aristóteles, quando ele falava da polis, né, a responsabilização, tu só é cidadão se tu se responsabiliza pelo lugar onde tu existe, né, pela polis, que era a cidade-estado grega.
eu sempre compreendi isso, assim, né? Não tão conceitualmente como eu estou te colocando agora, né, pela academia, mas eu sempre tive essa compreensão. Então, eu sempre estive ligada a vários movimentos, mas nunca quis, Rodrigo, nunca quis, né, me colocar à frente desses movimentos. Eu sempre estava, né, na retaguarda, nos bastidores, pensando, refletindo, fazendo construção de projeto, e era dessa forma, enfim, que eu me organizava. E aí, até que 2016, né, o pessoal disse, olha, Mônica, né, acho que tu tem muito a contribuir, a cidade precisa de ti, a pauta da educação, a pauta do enfrentamento à violência contra as mulheres, a pauta da exploração sexual de crianças e adolescentes. Perceba, né, Rodrigo? Nós somos o segundo país no mundo que mais explora sexualmente criança e adolescente. Esse é um ranking que precisa ser eliminado da nossa história, né, social no Brasil. E aí o pessoal me convenceu, né? Então fui para a campanha e aí recebi o aceite, né, das urnas, me tornando então vereadora no município de Taquara. E aí a gente fez um mandato muito bonito, um mandato muito coletivo, um mandato muito conectado com as reais necessidades das pessoas. Devido a isso, eu fui fazer o mestrado em desenvolvimento regional para poder entender melhor, né, o coeficiente locacional, para poder entender melhor, né, a expertise da cidade, o desenvolvimento da cidade, né, onde é que a gente podia estar buscando, né, projetos, construções, né, enfim. E com muitas setoriais por dentro do mandato, né? Então a gente tinha da juventude, LGBTQIA+, das mulheres, né? E todo mundo fazendo vários debates muito importantes, a questão da diversidade religiosa, o movimento de negros e negras, tudo dentro do mandato. E esses movimentos me pautavam. E aí eu aprovei mais de 9 projetos, entre eles o Meninas Cidadãs, que tu perguntou anteriormente, que possivelmente depois a gente vai conversar mais. E aí, o que acontece? No processo de reeleição, fui a vereadora mais votada da cidade, a mulher mais votada de toda a regional ali das 10 cidades, né? Desde Cambará até Riozinho. E motivo, assim, de muito orgulho, sabe, Rodrigo? Assim, se tem algo na minha trajetória, né, que me orgulha muito, é de poder ter representado muito bem a minha comunidade e ter recebido esse aceite tão lindo, assim, no processo de reeleição. Porque, assim, ó, quem está nos acompanhando, é bem importante, assim, a gente fazer essa reflexão. Tu eleger é basicamente fácil, assim, né? Mas tu reeleger é quando o teu trabalho ele é avaliado pela comunidade, né? E tu reelegeu, tu ir por um processo de reeleição e ser a mais votada da tua cidade, né? É algo, assim, que me dá muito orgulho, mas, ao mesmo tempo, muita responsabilidade de continuar a luta social, mesmo não tendo mandato, né? Então, porque o meu partido não atingiu o coeficiente eleitoral, né? Mas de continuar a luta social e a transformação tão necessárias para esses dias, né? Principalmente no que se refere à infância, às mulheres e o desenvolvimento regional. A gente ainda tem muito poucas mulheres na política. A gente evoluiu, nenhuma dúvida, muito isso. Tenho certeza que é o regime de cotas, a política. Eu conheço a política de dentro há dezenas de anos. E ela sempre foi um ambiente extremamente masculino, não bastasse ser masculino, machista também. Branco, enfim, acho que hoje a gente consegue enxergar espasmos bem interessantes. Na nossa região a gente chegou a ter 7 mulheres prefeitas e 7 homens prefeitos. Mas neste momento, por exemplo, mínima a quantidade de mulheres na Câmara de Vereadores. Né? Em alguns momentos, nenhuma. Né? Então a gente dá alguns passos à frente, um passo atrás. Né? O processo de representatividade é muito importante e é muito bacana. Eu acho que num outro momento a gente pode... eu já estou aqui me colocando à disposição, vocês percebem isso, né? Eu já estou aqui me colocando à disposição para ocupar de novo essa Temos alguma aqui. governadora nesse momento? Nós temos a Fátima Bezerra. Né? Fátima de 27 estados. Exatamente. É isso. Isso. Né? O Congresso Nacional, mais ou menos a mesma coisa. Maravilhosa, por sinal. Fátima Bezerra, tudo de bom. Mas ainda é um local de pouca expressão das mulheres. Pouquíssima. Mas, assim, eu acho que tem algumas questões que elas são fundamentais que a gente pense aqui, né, juntos. Primeiro, né, nós somos mais de 50% da população brasileira. Então. Se nós formos pensar em mulheres chefes de família, nós também estamos nesse percentual de 52%, né? E mesmo assim, nos espaços de poder e tomada de decisão, a gente não chega a 15%. Né?
Como a gente também não tem representatividade de negros, indígenas, comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência, né? Como é que a gente pode fazer uma construção de um país, eu nem vou falar um país com equidade, vou falar um país com justiça social, se os espaços de poder e tomada de decisão, eles não são representativos. E olha, perceba, a gente vive uma democracia representativa, né? Sim, poderiam ser votados e votarem, né? Exatamente, seus, só né? que o que acontece? Tem todo um poderio econômico, né, nos processos eleitorais que a gente tem que levar muito em conta, né? As pessoas que são mais de periferia, as pessoas que são mais do movimento social, elas têm mais dificuldade de se colocar à frente de um processo. Por quê? De romper a bolha. Exatamente. Por quê? Porque tem uma bolha, né? No movimento feminista a gente chama de teto de cristal, que é algo que a gente não percebe, que a gente não sente, mas está ali, as barreiras estão ali. No caso da mulher, por exemplo, e isso é uma crítica que eu faço, inclusive, dentro do meu próprio partido, né? Como é que uma mulher que é mãe solo, né? Ela consegue ir numa reunião política, numa reunião partidária. Ela precisa levar os filhos. Quando ela chega naquele espaço, ela não consegue estar em igualdade de condição com os homens, por quê? Porque o filho está ali, mãe, estou com fome, mãe, quero água, mãe, quero ir no banheiro. Então, por exemplo, os partidos políticos têm que ter uma cuidadora, né? Uma recriadora, alguma coisa assim, porque quando a mulher entrar lá dentro para fazer o debate... A igreja já descobriu isso há tempos, tá? Exatamente, né? Quando a mulher entra naquele espaço para fazer um debate, para acessar aquela informação e para colocar o seu ponto de vista, a sua história, a sua vivência, os seus desejos, ela precisa estar totalmente conectada com aquele espaço, né? Ela não pode estar dividindo essa atenção, né, com outras coisas que estão acontecendo ali. Por quê? Porque dessa forma, ela não vai estar em igualdade de condição com os demais. Então, a gente precisa compreender que homens negros, mulheres negras, indígenas, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+, mulheres, quilombolas, não acessam o espaço político representativo em igualdade de condição com o homem branco, cisgênero, né, de classe média, de 40 a 50 anos de idade. Né? E é esse congresso que nós temos, essa Assembleia Legislativa que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. E é isso, é essa bolha que a gente quer furar, né? A gente não quer só mais mulheres nos espaços de poder e tomada de decisão, a gente quer mais representatividade. Tu hoje é pré-candidata a deputada estadual. Sou pré-candidata a deputada estadual, sim. Exatamente por causa de tudo isso, né, que a gente vem conversando, nessa questão, né, do aceite positivo no processo de reeleição, né, em função de toda essa trajetória de construção, não só epistêmica, empírica, mas também de uma construção de vida mesmo. Para mim faz todo sentido, né, ocupar esses espaços e poder ser a voz daqueles que seguem ainda silenciados. Me fala do Meninas Cidadãs. Então, lá vem história longa e texto longo também. O Rodrigo está me fazendo perguntas aqui, né, que a gente tem que... O Meninas Cidadãs, eu comecei a minha trajetória docente numa escola bem de periferia, tá? E assim, com 17 para 18 anos. Então, era muito cotidiano que as mães chegassem na escola para trazer os filhos com olho roxo, com dente quebrado, com braço quebrado, com costela quebrada, né, com escalpelada, com facada, enfim, né, com a violência no corpo, né, no corpo no sentido de que era uma violência visível, o olho roxo, né, o dente quebrado a gente consegue ver, mas a violência na alma, né, já estava há muito tempo ali instalada. E quando eu procurava a rede, as pessoas diziam assim, Mônica, tu é muito novinha, né? Essa família já é assim, a mãe já era, a tia já... Em briga de marido e mulher não se mete a colher. É, mais ou menos isso, mas assim, era algo que parecia que já estava, sabe, Rodrigo, enraizado, assim, ninguém mais dava muita bola e aquilo me incomodava muito. Porque apesar de que eu morava muito próximo dessa escola, dessa comunidade... E eu sabia, eu era sabedora que existia violência doméstica, enfim, tudo isso. Mas não tinha uma rede de proteção, né? Mas eu não vivenciava aquilo, tu entende? Sim. Não vivenciava, não era algo da minha rotina. E quando eu cheguei lá, tomei um baque, assim, mas como é que isso pode ser tão cotidiano, né? Como é que isso pode ser tão normalizado? Uma normalização sofrida. Eu chego a me arrepiar, assim, de falar a respeito disso. E aí a gente começou, né, eu e a diretora da escola, a fazer algumas ações muito pontuais, assim, no sentido de poder dar uma condição para essas mulheres, assim, um pouco melhor, às vezes até, né, fazendo ações sociais, enfim, né.
Então, sempre foi algo que me movimentou muito. E aí, principalmente a questão das meninas, porque por vezes as meninas chegavam falando, né, de questões da mãe, de como era isso, e depois, como eu fiquei muito tempo nessa comunidade, eu vi aquela menina que foi minha aluna na educação infantil com 13, 14 anos, grávida, e entrando em um relacionamento abusivo, violento, sabe, repetindo a história que foi da mãe, que foi da avó, que foi da tia, que foi da irmã mais velha. E aquilo me movimentou muito. Mas aí eu não fazia discussão ainda de gênero, sabe, Rodrigo? Eu fazia a discussão, né, do enfrentamento à violência e fazia a discussão da educação. E aí eu fui fazer uma formação no Coletivo Feminino Plural, que foi uma parceria do mandato da deputada federal Maria do Rosário, né, que é a grande autora de leis importantíssima de defesa das crianças, dos adolescentes e das mulheres. Maria do Rosário nos representa muito bem, junto com a Melchiona, a nossa única deputada, não, é a Melchiona, a Lisiane Bauer e a Maria do Rosário são as nossas deputadas federais mulheres aqui do estado do Rio Grande do Sul, mas a Maria do Rosário nos representa muito bem. E aí foi uma parceria do Coletivo Feminino Plural e do mandato da deputada Maria do Rosário, que se chamava Mulheres Cidadãs que Podem. Olha que nome mais potente. E eu fiz essa formação. Quando eu elegi vereadora, eu peguei alguns materiais, alguns livros e levei para o meu gabinete. Dentre esses, esse material do Mulheres Cidadãs que Podem. Iniciando meu mandato, março, montei um GT, um grupo de trabalho de enfrentamento à violência contra as mulheres, com as igrejas, com as polícias, Secretaria de Saúde, Assistência Social, Educação, enfim, coletivo de mulheres, né, mais de 18 instituições. E aí começamos a discutir o processo de enfrentamento à violência contra as mulheres. E aí o finado professor Edmar, que era o nosso secretário de Educação, que a gente perdeu ele, né, há 2 anos atrás, ele disse assim, Mônica, e as meninas? Né? E as meninas? Onde que fica essas que não passaram pela violência? E aí eu desci, né, para o meu gabinete e cheguei lá, encontrei o material do Mulheres Cidadãs que Podem, e eu disse, Meninas Cidadãs, esse vai ser o nome do projeto que eu vou apresentar. E apresentei o Meninas Cidadãs, qual é a metodologia dele? Um grupo de psicólogas que tenha, né, já experiência com adolescente, vai até as escolas selecionadas pela Secretaria Municipal de Educação e uma vez na semana, 4 horas, né, no contraturno, faz o grupo de meninas para discutir a realidade das coisas, da vida, né, conseguir compreender os processos, né, dessas meninas, poder apontar caminhos, né, e tudo mais. E esse programa, que depois se tornou então uma política pública, foi aprovado, né, de forma unânime na Câmara Municipal. Hoje ele permanece, né, no município, mudou a gestão, mas ele permanece ativo, né, inclusive na escola que eu leciono, né, 26 meninas estão, né, no programa Meninas Cidadãs, né, junto com a psicóloga que acompanha elas. E a minha dissertação de mestrado, eu constituí um modelo dessa política pública que pode ser aplicada em qualquer estado, em qualquer cidade, né, do Brasil, né, e também fiz os indicativos, né, os indicadores, né, dessa política pública. Então, o que eu consegui comprovar? Que é uma política pública de alto impacto social e de baixo custo financeiro. Por quê? Porque todas as meninas que permaneceram no programa Meninas Cidadãs não engravidaram precocemente, não permaneceram em relacionamentos tóxicos e abusivos, não evadiram a escola, e nós sabemos que as mulheres e as meninas são as que menos acessam os bancos escolares, e, por fim, não permaneceram se autolesionando, né? Que é uma tragédia, né? Quem trabalha com adolescente, quem está na educação, sabe o quanto que a gente luta todos os dias, né, com as autolesões e com as crises de ansiedade. E a gente teve, então, né, esses indicativos para poder apresentar, né, de uma política pública que eu entendo que é fundamental para os tempos atuais. E que é possível a gente levar Brasil afora, né? Com certeza. Mais do que possível, necessário. Adorei conversar contigo, te conhecer, poder falar um pouquinho mais de ti e ajudar a enxergar o mundo a partir da tua visão. Seja sempre muito bem-vinda, dona Mônica. Muito obrigada, Rodrigo. Adorei a pauta que sugeriu aqui. Quando será feito esse debate? Então, ó, escrevam aí, né? Façam uma pressão aqui no Rodrigo para me chamar novamente aqui para uma conversa. Obrigado, Mas Mônica. adorei estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, né? Me senti em casa. Hoje é a pré-candidata a deputada estadual.
a professora Mônica Fátio. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.